Olá, vamos direto ao ponto hoje. A gente vai fazer uma análise mais a fundo de um FII bem conhecido na Bolsa, o Kinea Renda Imobiliária, o KNRI 11. E para isso, estamos usando o relatório gerencial mais recente, de setembro de 2025. Nossa missão aqui é realmente destrinchar esse relatório, sabe? Ir além dos números, entender o que eles querem dizer sobre o desempenho, a estratégia do portfólio, a saúde financeira, enfim, ter uma visão clara das perspectivas do KNR 11 com base nesses dados fresquinhos. Ótima ideia. E é bom lembrar o básico, né? FIs como o Kinea buscam gerar renda mensal para os cotistas, principalmente com aluguéis. E o KNRI 11 tem um foco claro, um mix de prédios corporativos, de alto padrão e também centros logísticos bem posicionados. É um fundo já com bastante história, desde 2010, e um nome de peso no IFIX, o índice do setor. Perfeito. Então vamos começar pelo que mais chamou atenção agora em setembro de 2025. O relatório veio com notícias boas sobre locações, né? Um volume relevante. No Rio, por exemplo, a Grande Sertão, que é uma transmissora de energia, não só ficou, como pegou mais espaço no Botafogo Trade Center, mais 370 metros quadrados. E ainda no Rio, o Buenos Aires Corporate ganhou um inquilino novo, a eFrame, que é de tecnologia. Essas notícias do Rio são, particularmente interessantes. O mercado de escritórios lá no Rio, a gente sabe, tem sido um desafio, né, com vacância alta há anos. Então, ver novas locações, expansões em ativos do fundo por lá é um sinal para a gente ficar de olho. Pode indicar talvez uma melhora ali pontual ou que esses prédios específicos têm uma qualidade que atrai mesmo num cenário mais adverso. Exato. E não foi só isso no mês, parece. O relatório também destacou 2 imóveis que bateram 100% de ocupação. O Boulevard Corporate Towers, lá em BH, alugou mais de 600 metros para a Hipofarma, uma farmacêutica. E na parte de logística, o Global Jundiaí também zerou a vacância. Entrou a Fitsul, ocupando mais de 1.200 metros. E teve uma troca rápida no edifício São Luís, em São Paulo. Saiu um inquilino, mas a TEM administradora já expandiu e ocupou o espaço, então o prédio continuou 100% locado. Essa agilidade é importante, né? Com certeza. E tudo isso impacta direto nos indicadores de vacância, que são cruciais. A vacância física, que é o metro quadrado vazio mesmo, caiu bem. Foi de 4,25% para 3,89%. Isso mostra que, fisicamente, tem menos espaço vago nos imóveis. E a financeira? Aquela que mede o impacto na receita mesmo. Essa também melhorou, caiu de 6,14% para 5,62%. Reflete direto esses novos aluguéis começando a pingar na conta. Mas olha, tem um terceiro indicador que a gente precisa olhar com atenção: a vacância financeira ajustada. Certo. Essa caiu bem pouquinho, de 7,07% para 6,99%. O que essa métrica diz exatamente? Qual a diferença? Então, ela ajusta a vacância financeira pelo efeito das carências. Sabe aqueles períodos no começo do contrato que o inquilino paga menos aluguel ou às vezes nem paga? Mesmo com o imóvel já alocado, o que baixa a vacância física, e a financeira bruta, a receita cheia demora um pouquinho para entrar. Essa queda pequena na ajustada, mesmo com as novas locações, sugere que alguns desses contratos novos vieram com carência. É normal no mercado, mas segura um pouco o impacto positivo na receita imediata. É um ponto para a gente notar, para entender a velocidade real da recuperação da receita. Entendi. É uma nuance importante mesmo, para não achar que a ocupação física já se traduziu totalmente em receita. E para fechar os resultados do mês, o fundo distribuiu R$ 1 por cota, referente a setembro, pago agora em outubro. Manteve o patamar, né? Isso, manteve. E antes da gente mudar de assunto, tem o BioSquare. Não podemos esquecer dele. É aquele projeto grande que o fundo está desenvolvendo lá em Pinheiro, São Paulo. O relatório diz que a obra chegou a 69% de avanço físico. Isso quer dizer que a coisa está andando bem. Já terminaram a estrutura de concreto, os poços dos elevadores, a fachada está subindo, já chegou no 24º andar, os acabamentos internos estão acelerando e as instalações de água, energia, gás, tudo pronto para conectar na rua. A conclusão desse prédio tem um potencial bem grande para o fundo. Sem dúvida.
Um ativo para a gente acompanhar de perto nos próximos relatórios. Bom, vamos mergulhar então na estrutura desse portfólio. A foto de setembro mostra 21 imóveis. São 13 edifícios comerciais e 8 centros logísticos. Uma área bruta alocável ABL gigante, quase 722 mil metros quadrados. Fica clara a estratégia de buscar um equilíbrio, né? Escritórios de um lado, logística do outro, para tentar ter uma receita mais estável, mais previsível. Exatamente. E a diversificação é um pilar central ali no KNR 11. Vai além disso. Primeiro, a geográfica. Sim, tem uma concentração de receita em São Paulo, uns 68%, o que é natural pelo peso econômico do estado, mas tem presença importante em Minas, com uns 15%, e no Rio, com uns 16%. Isso ajuda a não depender só de uma região, né? Mitiga riscos locais. E não é só geográfica, né? O número de inquilinos também chama atenção, mais de 150. Isso dilui muito o risco de crédito, o risco de um inquilino grande sair e causar um estrago. Muito. Se um ou dois saem, o impacto no todo tende a ser pequeno. E essa diversificação continua nos setores desses inquilinos. O setor industrial é o que tem mais peso na receita, 43%, talvez por causa dos galpões logísticos, né? Depois vem serviços, com 22%, e financeiro, com 14%. Ter inquilinos de áreas diferentes da economia também protege contra crises específicas de um setor só. Falando nos inquilinos. E os contratos? Como eles são? O relatório mostra um mix. Uns 55% são contratos típicos. Isso. Aqueles mais padrão, prazo geralmente mais curto, reajuste anual por índice de inflação. E os outros 45% são atípicos. O que caracteriza esses contratos atípicos? Olha, os atípicos geralmente são de prazo bem longo, feitos sob medida para a necessidade do inquilino. Muitas vezes, o próprio fundo investe no imóvel para adaptar para o inquilino, sabe? É comum na logística ou em prédios que são sede de uma única empresa grande. A vantagem é a previsibilidade da receita. A multa para sair antes do fim é altíssima, normalmente o valor total dos aluguéis restantes. Por outro lado, eles podem ter menos flexibilidade para reajustar o aluguel para o valor de mercado, fora o índice que está no contrato. Entendi a dinâmica. E o prazo médio que ainda falta nesses contratos todos é de 3 anos e meio. Nos escritórios é um pouco menos, quase 3 anos. Na logística é maior, mais de 4 anos. Mas o que chama a atenção é que o prazo original desses contratos era bem maior, quase 9 anos e meio em média. Isso mostra que muitos acordos são de longo prazo mesmo, principalmente os atípicos. Correto. E o índice de reajuste que domina é o IPCA, em quase 70% dos contratos. O IGPM cobre os outros 30%. Isso é relevante, porque esses índices podem se comportar de formas bem diferentes, né? Além disso, o relatório mostra uns gráficos que indicam concentrações de vencimentos de contratos e também datas para revisão de aluguel nos próximos anos. Isso é um ponto crucial para a gestão e para os investidores acompanharem, porque há oportunidade de reajustar para cima, mas também há risco de ter espaço vago ou precisar reduzir valor na negociação. Agora, um ponto que o relatório deixa bem claro é onde a vacância financeira está doendo mais. Apesar da melhora geral que a gente falou, ainda tem desafio. Quase 80% da receita que o fundo deixa de ganhar por espaços vagos vem dos prédios de escritórios lá no Rio de Janeiro. Os nomes que aparecem são o Buenos Aires Corporate, o Botafogo Trade Center e o Lagoa Corporate. Sim, essa concentração no Rio é hoje o principal ponto de atenção na parte de escritórios. E não é só lá. Tem também um galpão logístico específico, o CDPIB Sumaré, que está totalmente vago. Responde por uma parte menor da vacância financeira total, mas é relevante. É importante entender por que ele continua vazio e quais as chances de alugar. Mas, por outro lado, para contrastar, a lista de imóveis que estão 100% alugados é bem grande, né? Inclui prédios importantes em São Paulo, como São Luís, Diogo Moreira, Madison, Bela Paulista, Atenas, o Boulevard Corporate em BH e um monte de centros de distribuição. Jundiaí, Mogi, Itacoaquecetuba, o Global Jundiaí que a gente falou, Cabreúva, Santa Cruz do Rio Pardo, Pouso Alegre. É bastante coisa 100% ocupada. Esse contraste reforça bem a ideia de dois motores dentro do fundo, né?
O segmento de logística está voando, com vacância financeira baixíssima, só 1,76%. Já o segmento de escritórios tem uma vacância bem mais alta, 10,83%, e como você disse, puxada principalmente pelos ativos do Rio. Essa diferença de desempenho entre os dois segmentos é uma marca do KNR11 hoje. A grande questão para o futuro é se a gestão vai conseguir trazer para os escritórios do Rio o mesmo sucesso que tem na logística. Faz sentido. Vamos então para os números financeiros e a posição de mercado do fundo no fim de setembro. Patrimônio líquido. 4,6 bilhões de reais. É um número grande, reflete o tamanho e a qualidade dos ativos. Só que o valor de mercado na bolsa, na B3, era de 4,17 bilhões de reais. E essa diferença leva a um indicador que todo investidor de FII olha, o PVP, o preço sobre o valor patrimonial. A cota patrimonial, que seria o valor justo por cota baseado nos ativos e dívidas, fechou setembro em R$ 163,31. Já a cota no mercado estava sendo negociada a R$ 148. Isso dá um desconto de uns 9,4%, mais ou menos. Quer dizer, a cota na bolsa estava valendo bem menos que o valor contábil dela. Como a gente interpreta isso? Olha, tem algumas formas de ver. Pode ser uma oportunidade, né? Comprar ativos bons com desconto. Mas também pode ser o mercado precificando algum risco. Talvez a vacância no Rio, que a gente falou, talvez o peso da dívida, a alavancagem, ou até uma visão geral mais cautelosa para a economia que afeta o setor imobiliário todo. Provavelmente é uma mistura disso tudo. Falando em mercado, um ponto positivo é a liquidez, né? O fundo negocia muito na bolsa. Média diária de 5,55 milhões. Isso é bom para o investidor, facilita comprar e vender. E a relevância dele no IFIX é inegável, é o 7º maior peso com quase 3%. Exato. Liquidez e relevância são importantes. E sobre a alavancagem, a dívida que a gente mencionou, o relatório detalha as principais. Tem o financiamento de 195,3 milhões com o Bradesco para a obra do Biosquare. O custo é TR mais 9,50% ao ano. E tem um CRI, um Certificado de Recebíveis Imobiliários, de 150 milhões. Esse é ligado aos aluguéis do CD Cabreúva. O custo é IPCA mais 7,25% e o prazo é longo, vence só em 2026. São dívidas grandes, mas imagino que façam parte da estratégia para crescer, para construir ativos novos como o Biosquare. Esse custo, TR plus 9,5% e PCA plus 7,25%, parece em linha com o mercado para esse tipo de operação. Precisa sempre comparar com o retorno que se espera do investimento e com as taxas na época que a dívida foi feita, né? TR plus 9,5% para uma obra, dependendo do cenário de juros, pode ser razoável, mas a TR voltou a subir um pouco, o que tira a previsibilidade. Já IPCA plus 7,25% para um CRI longo, parece alinhado com o que a gente via no mercado para ativos de qualidade. O ponto-chave é o fundo conseguir gerar com esses investimentos um retorno maior que o custo da dívida. A alavancagem bem usada pode turbinar o retorno, mas, claro, também aumenta o risco financeiro. Olhando agora o demonstrativo de resultados, que explica como se chegou naquele 1 real por cota distribuído, a gente vê a receita de aluguel como fonte principal, claro. Mas também tem receita financeira, do dinheiro que fica em caixa. E às vezes pode ter lucro com venda de imóvel, mas não parece ter sido relevante nesse trimestre. Do lado das despesas, tem os custos dos imóveis, né? Condomínio, IPTU, principalmente das áreas vagas, a taxa de administração para quínia, outras despesas. Um ponto para prestar atenção na análise do resultado mês a mês é o impacto de receitas que não são recorrentes ou que são antecipadas. O relatório de setembro mesmo fala em 2,91 milhões de reais recebidos como aluguéis antecipados. Isso pode dar uma inflada no resultado daquele mês específico, mas não é a geração de caixa normal, recorrente da operação. É fundamental separar o que é resultado caixa recorrente do que é resultado contábil ou caixa que inclui essas antecipações, para a gente avaliar se o nível de distribuição se sustenta no longo prazo. A gestão tem sido transparente nisso, destacando esses valores. Boa observação. E para fechar os dados financeiros, a gente nota uma variaçãozinha positiva no valor patrimonial da cota em setembro. Foi de 163,25 para 163,31.
basicamente estável, o valor dos ativos líquidos do fundo no mês. Então, para a gente amarrar tudo que a gente viu nesse relatório de setembro de 2025, o QNEA Renda Imobiliária mostrou uma atividade comercial positiva, com locações importantes que ajudaram a baixar a vacância geral. O portfólio continua forte, muito diversificado geograficamente, por inquilino, por setor, com aquele balanço estratégico entre escritórios e logística. E tem o BioSquare avançando, que promete agregar valor lá na frente. Exatamente. Os pontos fortes são claros. A diversificação como um colchão de segurança, o desempenho excelente da parte logística e a alta liquidez da cota. Mas os pontos para monitorar também são claros. A vacância ainda alta e muito concentrada nos escritórios do Rio, o desconto da cota na bolsa em relação ao valor patrimonial e a necessidade de acompanhar o efeito das carências e dessas receitas não recorrentes no resultado que é distribuído. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final, né? Pensando nesse cenário todo. O desconto da cota, o problema da vacância no Rio, mas a força da logística e o potencial do BioSquare. O que poderia ser o principal gatilho para destravar valor para o KNR11 nos próximos tempos? Seria uma recuperação mais forte do mercado de escritórios no Rio? Seria terminar e alugar rápido o BioSquare, talvez até melhor que o esperado? Ou simplesmente a demanda por galpão continuar forte e manter essa parte do fundo como um motor potente? Excelentes perguntas. E a gente pode adicionar o outro lado da moeda. Quais seriam os principais riscos ou ventos contrários para ficar de olho? Uma freada maior na economia que afetasse a demanda por escritórios e logística? Ou talvez aquela concentração de vencimentos e revisões de aluguel nos próximos anos gerar alguma pressão na hora de negociar, principalmente onde o mercado está mais difícil? A estrutura toda que esse relatório mostra dá a base para a gente acompanhar justamente esses fatores críticos daqui para frente.